E aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara, faço Física na USP e hoje eu tô aqui pra gente resolver uma questão do Enem 2020 sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variado. O enunciado é o seguinte: você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicado pelas letras O, A, B e C conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora, e a partir daí prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente? Nesse exercício é dada a condição de sincronização dos semáforos, que é um tem que abrir quando o carro estiver a 100 metros dele, e a gente tem que descobrir o tempo que vai demorar para abrir cada um deles. A gente começa então notando que essa é uma questão de movimento uniforme misturada com movimento uniformemente variado, porque entre a trajetória do O para o A gente tem que o carro está saindo do repouso em O, ele acelera até chegar em 72 km por hora e a partir daí ele mantém a sua velocidade constante. Então a gente tem que subdividir o movimento desse veículo em várias etapas. A primeira dela, então, vamos considerar a saída dele do O com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, na primeira etapa do nosso movimento, que é uma etapa de movimento uniformemente variado, porque a gente tem aceleração, a gente precisa descobrir aonde que o nosso veículo vai parar e quanto tempo ele demorou para executar esse movimento. Porque esse tempo ele vai sendo acumulado conforme a gente vai somando as próximas trajetórias. E o deslocamento é importante para a gente saber quando que o semáforo A vai abrir. Beleza, então vamos lá. A gente tem a aceleração, a gente tem a velocidade aqui inicial, que é a velocidade nesse ponto O, que é de 0, porque ele estava parado. E a gente tem a velocidade final, que é a velocidade num ponto que eu chamei de F, vamos colocar que ele está mais ou menos aqui, assim. Então a gente precisa descobrir quanto que foi esse deslocamento de O até F, que é esse ponto que está no meio dessa trajetória, considerando que nesse momento existia uma aceleração constante. Eu já passei a velocidade aqui do ponto F para metros por segundo, basta a gente dividir em quilômetros por hora por 3,6, então dá 20 metros por segundo. Então vamos escrever aquela fórmula do V igual a V0 mais AT para a gente descobrir o tempo que ele demorou para sair de O e chegar em F. Então, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo dele sair para o O e chegar no F. Então, velocidade final é o que eu chamei de VF maiúsculo por causa do ponto. Velocidade inicial é o VO mais A vezes o tempo. Agora a gente se substitui aqui. VF é 20 metros por segundo. VO é 0, porque ele parte do repouso, então isso daqui é 0. A é 1, vezes o tempo, que é o que a gente quer. Então, a gente tem 1 vezes TOF é igual a 20. Portanto, a gente tem que TOF é igual a 20 segundos. Beleza, então ele demorou 20 segundos para sair do O e chegar no F. Vamos ver o tanto que ele andou, então. Então, considerando esse tempo aqui, a gente tem a fórmula do sorvetão. S final é igual a S0 mais velocidade inicial vezes tempo, mais AT quadrado sobre 2. Substituindo, então, o espaço final é o espaço que ele vai estar no nosso ponto F. O espaço inicial é o espaço ali do ponto O. Velocidade inicial, velocidade no ponto O. O tempo é o tempo que a gente descobriu aqui, então TOF, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. O espaço inicial, que é a posição do meu ponto O, é 0. Por quê? Porque esse foi o sistema de referência que eu escolhi. Então eu escolhi essa reta aqui, por isso que a gente tem essa seta, e o S significa que eu estou representando espaço, ou seja, posições.
e eu quero que isso daqui seja a minha origem. Então, segundo o sistema que eu escolhi, a minha posição no ponto O é 0. Então, esse termo aqui é 0. Além disso, a gente já verificou que o VO também é 0. Sobra, então, que o espaço do ponto F é igual à aceleração, que é 1, TOF, que é 20 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então, a gente tem 1 vezes 20 ao quadrado, que é 400. Portanto, 400, que é o 20 ao quadrado vezes 1, dividido por 2. Assim, o espaço do nosso ponto F, a posição dele, é na posição 200 metros. Isso significa que entre o ponto O e o ponto F eu tive o deslocamento de 200 metros. E a partir do ponto F eu vou me mover em movimento uniforme, ou seja, velocidade constante. Então agora é outro movimento que a gente tem para analisar. Segundo movimento, então, é o movimento que a gente vai ter do ponto F até o nosso semáforo acender. E a gente quer saber o tempo transcorrido aí. Eu coloquei essa caixinha aqui pra gente ir colocando os tempos, porque a gente vai ter que ir somando cada um deles. Então eu terminei aquele movimento meu acelerado e parei aqui no ponto F. Agora, eu não quero andar até o ponto A, eu quero andar até o semáforo do ponto A acender. E quando que ele vai acender? Segundo o enunciado, quando eu estiver a 100 metros de distância dele. Então, aqui onde eu quero parar, tem que estar uma distância do ponto A de 100 metros. Então, o meu espaço final, esse F minúsculo, tem que ser igual a 400. Por quê? Porque quando eu estiver na posição 400 metros, aí o meu semáforo A vai acender, vai ficar verde. Então, aonde eu quero parar com essa nova movimentação é na posição 400 metros, porque vai ser a posição que o meu semáforo A vai acender. Então, o meu espaço final aqui é de 400 metros. E o meu espaço inicial é a posição do meu ponto F, porque daqui até aqui foi movimento uniformemente variado, aqui é movimento uniforme. Então, a gente tem que subdividir a movimentação, não dá para fazer tudo de uma vez. Então, aqui o meu espaço inicial é justamente a posição desse meu ponto F, que é de 200 metros, como a gente já tinha visto antes. A velocidade é constante. A velocidade é constante igual a 20 metros por segundo, que foi justamente a velocidade que eu cheguei aqui no ponto F e vou manter ela ao longo de todo o trajeto. Então, a gente tem um movimento uniforme, então a gente usa a fórmula do sorvete. S final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Que tempo é esse? É o tempo do ponto F até o semáforo A acender. Eu vou escrever TFA, mas eu não estou querendo dizer do ponto F ao ponto A. Por quê? Porque o meu semáforo ele não fica verde quando eu chego no ponto A, ele fica verde quando eu estou a 100 metros do ponto A. Mas eu acho que dessa forma, assim, dá pra gente entender que é até o nosso semáforo acender e ficar verde. Então, SF é igual a 400 metros, que é a posição onde eu vou parar e o meu semáforo vai ficar verde. Espaço inicial é 200, velocidade 20 e o tempo é o que eu quero saber. Então, aqui a gente vai ter 400 menos 200, então 200 é igual a 20 TFA. Portanto, fazendo a divisão aqui de 200 por 20, a gente tem que TFA é 10. Então, a gente tem que o tempo para sair do ponto F e acender verde o semáforo no ponto A é 10 segundos. Beleza, então agora eu sei o tempo total transcorrido desde o início do movimento, que foi quando eu saí aqui do ponto O, até o semáforo A ficar verde. E quanto que vai ser esse tempo? Vai ser o tempo que eu demorei para chegar até o ponto F, andando de forma acelerada, mais o tempo que eu demorei para sair do F e chegar até um ponto 100 metros distante do semáforo A, que é o meu TOF para essa primeira parte e o meu TFA daqui até aqui. Portanto, dessa conta toda aqui, eu tiro que o meu ΔT do ponto O até o meu semáforo A acender é o meu tempo que eu demorei para chegar no ponto F, mais o tempo do F até o semáforo A acender. Portanto, ΔT OA é igual a 20 mais 10. Com isso, o tempo que eu demorei para chegar até o ponto em que o meu semáforo A acendeu foi de 30 segundos. Com isso, eu já tenho a resposta do meu exercício, porque só tem uma alternativa que fala que demora 30 segundos para sair do ponto O até o semáforo A acender.
Mas é interessante a gente entender como que a gente faz o cálculo das outras etapas também, porque pode ser que a gente possa ter errado alguma conta aqui, por exemplo. Então tem que bater todos os tempos para a gente ter certeza de que aquela é a alternativa correta. Eu redesenhei o nosso circuito aqui para a gente poder visualizar mais fácil o que está acontecendo. Eu denotei por SA, SB e SC os pontos onde o meu semáforo A, B e C vão ficar verde, que são os pontos a 100 metros de A, 100 metros de B e 100 metros de C. Então a gente já tem o tempo transcorrido entre o ponto O até o semáforo A acender. Agora o nosso problema é descobrir o tempo que demora até o semáforo B acender. Para isso, vamos pegar essa distância aqui, do SA até o SB, porque aqui foi o último ponto em que a gente parou. O SA foi onde a gente descobriu que no SA já tinha passado 30 segundos. Então, se eu conseguir descobrir o tempo que demorou para sair desse ponto SA até o SB, eu consigo saber que tempo que vai demorar para o meu semáforo B acender. Então, vamos notar aqui o que está acontecendo. A gente tem que, aqui do SA até o A eu tenho 100 metros. E do A até o B eu tenho 500, mas o SB está 100 metros antes. Então, eu obtenho que daqui até aqui eu tenho 400 metros. Porque no total eu tenho que dar 500. Eu estou 100 metros antes, então eu tenho 400 metros aqui. Portanto, agora a nossa etapa 3 é de SA até SB. Então, a nossa posição inicial é a posição SA. E como a gente já verificou, aqui também, daqui até aqui, eu tenho que obter 400 metros. Porque essa soma desse pedaço com esse tem que dar 500 e aqui a gente sabe que é 100. Assim, o espaço SA está na posição 400 metros. A posição final é o meu SB, que está nessa posição aqui. Então, daqui até aqui 500 mais 400. Então, 500 mais 400, estou na posição 900 metros. E a minha velocidade é constante, 20 metros por segundo. Isso aqui, novamente, é um movimento uniforme, porque a velocidade é constante. E a gente vai usar SF é igual a S0 mais VT. SF é o meu SB, que é 900. S0 é o meu SA, que é 400. E V é 20. Então, 20. E aqui é importante a gente pôr que isso aqui é o deslocamento do SA até o SB. Então, eu vou pôr TAB. Beleza, então aqui 900 menos 400, a gente vai ter 500. É igual a 20 TAB. Assim, o meu TAB, ele é 500 dividido por 20. A gente pode cortar 2 zeros aqui. 50 dividido por 2, 25 segundos. Então, eu tenho o tempo que eu demorei para sair aqui do SA, onde o meu semáforo A acendeu, até o SB, onde o meu semáforo B acendeu. Mas eu quero o tempo desde o início. Então, eu preciso fazer uma soma. Então, portanto, o que eu quero é o ΔT transcorrido do O até o B, do ponto O até o SB, que tem que ser, então, o tempo transcorrido do O até o A, que é esse daqui, mais o tempo do A até o B, que eu acabei de retirar aqui embaixo. Assim, o meu ΔT do ponto O até o SB é igual a ΔTOA, a gente já calculou que é 30, TAB é 25. E, portanto, ΔT de O até o semáforo B acender é 30 mais 25, 55 segundos. Beleza, a gente continua então com a alternativa D e tá tudo dando certo por aqui. Falta um último movimento para a gente analisar, que é até o nosso semáforo C acender. E a gente vai adotar exatamente o mesmo procedimento. Aqui, então, para a nossa última etapa, a gente tem o tempo transcorrido do ponto O, do início, até o semáforo B acender, que é o meu SB. Então, falta eu descobrir o tempo que demorou para eu sair do SB, que foi quando o semáforo B acendeu, até eu chegar no SC, que é quando o semáforo C acende, ou seja, quando ele fica verde. E a gente tem esse ΔS, né, a distância do SB até o SC. Por quê? Falta só completar esse pedacinho aqui. Do SC até o nosso semáforo aqui localizado em C, a gente tem 100 metros. Mas tudo isso
é 500. Então, 100 daqui, falta 400 para a gente completar tudo. Beleza, então colocamos 400 metros aqui, a gente vai analisar então a quarta e última etapa do nosso movimento, que é de SB até SC. Então, de SB até SC, a gente tem o espaço inicial, é o SB, e o SB está localizado onde? Bom, o SB está aqui distância da origem, né? 500 daqui até o ponto A, mais 400, então 900 metros. O espaço final é o nosso SC, que é onde o nosso semáforo fica verde, e o SC está em que posição? A gente daqui até aqui tem 500, mais 500, portanto a gente já tem 1000, mais 400, então 1.400 metros. A velocidade constante de 20 metros por segundo. Isso aqui novamente é um movimento uniforme, não existe aceleração. Então a gente usa a fórmula do sorvete. SF é igual a S0 mais BT. E esse T é o T para sair do SB e chegar no SC. Então eu vou escrever como TBC. Então substituindo aqui, o meu SF é o SC, que é 1.400. O S0 é o SB, que é 900 metros. A velocidade é de 20. E o tempo é o que eu quero achar. Então aqui a gente tem 1.400 menos 900. Isso daqui vai dar 500. É igual a 20 vezes TBC. Então, de novo, a gente pode cortar os zeros aqui. Então, o meu TBC é 50 dividido por 2, que é 25 segundos. Beleza, mas novamente eu quero calcular o tempo transcorrido do início do meu movimento, que é aqui, quando eu estava no ponto O, até eu chegar no ponto em que o meu semáforo C vai ficar verde. Então, eu tenho que o meu ΔT OC, que é para sair da nossa origem, até chegar no ponto em que o semáforo C vai acender, é o tempo até eu chegar nesse SB aqui, que foi o que a gente calculou na etapa anterior, o TOB, né? Então, o tempo que eu demorei para sair da origem e chegar aqui no SB, mais o tempo que eu demorei para sair do SB e chegar no SC, que é esse tempo aqui, TBC. Portanto, o meu ΔT OC é ΔT de O até B, que a gente calculou na etapa anterior é 55, mais o tempo transcorrido entre SB e SC, que é 25. Essa soma aqui, então, 55 mais 25, vai dar o tempo transcorrido do início do movimento até o semáforo C acender. 55 mais 25 dá 80 segundos. Portanto, agora a nossa tabelinha de tempos está completa e o que o exercício pede é o tempo da origem até o semáforo A ficar verde, que é o ΔT OA, o tempo até o semáforo B ficar verde, que é esse daqui, e por fim, o tempo que demora do início do meu movimento, que é o ponto O, até o semáforo C ficar verde, que é 80 segundos. A alternativa que dá pra gente essa sequência 30 segundos, 55 segundos e 80 segundos é a alternativa D do exercício.